Olá, estamos aqui, gente, em mais um episódio do Pode Movimentar, o podcast da Associação do Movimento Empreender Mulher. Empreendedorismo é isso, é movimento. E o tema de hoje é um tema bem especial, que às vezes a gente não pensa muito, mas devia parar para pensar. E o tema é bastidores que contribuem para potencializar os negócios. Então, você quer potencializar o seu negócio? Você precisa parar para pensar nisso. E hoje nós temos 3 convidadas especiais que elas, com as empresas, conseguem potencializar os nossos negócios. Olha que maravilha! Alguém que empreende para você, empreendedor, ter sucesso. Então, agora elas vão se apresentar. Então, começa a Carol se apresentando aí. Oi, meninas, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, né? Então, meu nome é Carole Queiroz, eu sou apresentadora de TV, sou assessora de comunicação, social media, cineasta e atriz. Depois eu vou contar um pouquinho para vocês aí a minha história. Uau, muita coisa, né? A gente já ficou curiosa. Tu, Paty. Bom, é um prazer estar aqui, estou muito feliz. Meu nome é Patrícia Mello, eu sou proprietária da Impulsione, que é uma empresa de gestão de feiras e negócios corporativos, e a gente transforma ideias em eventos inesquecíveis. E olha que nome sugestivo, gente. Impulsione, tudo de bom, né? Agora, Val. Obrigada, Roseli, MEM, pelo convite. Eu sou Val Oliveira, sou jornalista e há 17 anos eu abri aqui em São Luís a W Comunicação, que é uma agência de comunicação especializada em assessoria de imprensa, treinamentos e tudo que envolve a comunicação. Então, eu estou muito feliz de estar aqui e vamos conversar um pouquinho sobre esses bastidores. Isso mesmo, gente, vamos compartilhar. E agora as nossas convidadas vão ter a oportunidade de fazer uma conexão do tema com a sua empresa. E a gente vai começar por Val. Val, como é que a tua empresa contribui para que as pessoas tenham mais sucesso nos seus negócios? Conta pra gente como é que a tua empresa, mesmo nos bastidores, em alguns momentos, contribui para isso. Bom, esse tema tem muito a ver com a nossa empresa. Muito. Porque tudo que acontece é feito ali nos bastidores. Quando o nosso cliente aparece, é porque teve um trabalho todo de bastidor que foi feito para que isso acontecesse. Tem aquele meme que aparece muito aí nas redes sociais, que é aquele iceberg, né? Tá em cima lá, a pontinha do iceberg, mas aqui dentro tem muita coisa envolvida nesse processo. E é exatamente assim que a nossa empresa trabalha. E eu vou citar como exemplo, Roseli e Carol e Patrícia, o trabalho de assessoria de imprensa, que é um produto da nossa empresa. Então, a gente tem um cliente que o trabalho que a gente desenvolve é para que ele tenha visibilidade por meio dos veículos de comunicação. Para que ele esteja ali, lindo e pleno, dando uma entrevista, teve muita coisa que aconteceu antes. E o que aconteceu? A gente fez reunião de briefing com ele, porque a gente tem que identificar todos os assuntos que são relevantes e que podem gerar pauta para a imprensa. Depois disso, de identificados os assuntos e as pautas, a gente identifica qual o veículo que é mais indicado para aquele conteúdo, e aí a gente faz o contato com aquele veículo. É uma televisão, isso nada a gente está aparecendo. A gente é um trabalho que, de fato, é muito de bastidor. E a gente entra em contato com uma emissora de rádio, de TV, de jornais, de blogs, de sites, influenciador digital, se for o caso, para que a gente ali apresente a pauta, esse assunto para esse jornalista, para esse profissional da área de comunicação. Até então, a W Comunicação, a Val Oliveira e sua equipe estão lá nos bastidores. Depois disso, a imprensa aceita aquela pauta. Que pauta é um assunto, é o assunto jornalístico. Bom, então a emissora X diz: ok, Val, queremos entrevistar o seu cliente. Nós voltamos para o nosso cliente e vamos falar com ele. Olha, nós conseguimos, você vai dar entrevista, e essa entrevista vai ser tal dia, o formato dessa entrevista, se ela vai ser ao vivo, se ela vai ser gravada, como é o estúdio, como é o repórter. Isso tudo é bastidor. E é um bastidor que ninguém, né? Como bastidor, obviamente. Ninguém olha, ninguém imagina que isso tudo é feito ali, né, dentro desse processo de venda, como a gente chama no jargão jornalístico, a venda da pauta. Depois que esse cliente ele aceita e ok, a gente consegue conciliar a agenda dele
com a agenda do veículo de comunicação, a gente volta para esse cliente e vai fazer um alinhamento de entrevista. Olha, você tem que ter esse posicionamento, falar isso, o tempo é esse e tal. No dia da entrevista, lá estamos nós, ou eu, ou alguém da minha equipe, acompanhando esse cliente para que tudo saia da melhor forma possível. A gente chega um pouco antes, para que a gente possa lá já dar uma segurança. Se o programa é ao vivo, o apresentador ele já fica feliz, porque ele vai ver que a gente está ali. Sim. E que o apresentador não vai faltar. Porque televisão, entrevista ao vivo é loucura. Então, assim, é bastidor mesmo, é isso que é o bastidor. E eu sempre falo para os meus clientes e para todo mundo, nós não somos notícia. Nós não aparecemos. Quem aparece, né, no bom sentido, é o nosso cliente, é ele que dá entrevista, é ele que vai e fala. Então, assim, é um bastidor que envolve realmente um processo bem longo, que muitas vezes a gente pensa que é uma coisa simples. Não, basta a gente conhecer alguém, uma emissora, um veículo, seja um blog, um site, uma rádio, uma TV, e aí o processo é tranquilo, e não é bem assim. Envolve realmente muitas etapas e um bastidor bem extenso. Além disso, a gente, outro bastidor, é o bastidor que hoje, ainda hoje a gente ainda oferece, que é o trabalho de produção de conteúdo para rede social. Então, esse mesmo é que é um bastidor bem interessante, porque envolve pesquisa dos temas, envolve planejamento, envolve a produção, envolve aprovação com o cliente, devolve para a gente, para que a gente possa fazer as devidas correções, caso eles apontem, o cliente aponta, não, a gente não quer desse jeito, a gente quer de outra forma. E, às vezes, uma postagem, ela envolve um bastidor gigante. Né? E também, mais uma vez, tem aquele meme. Não, é só uma artezinha, é só uma postagem. Mas não é só isso. Realmente, quando você trabalha com profissionalismo, com dedicação, para você fazer uma entrega, que seja uma entrega que realmente vá atender o negócio do seu cliente, você realmente tem que seguir esse bastidor ali, a linha, a risca. É uma estratégia, né? É uma estratégia. Não é só uma entrevista. Não porque é até só porque se a uma pessoa for dar uma entrevista. entrevista desconectado da estratégia, pode ser um tiro no pé. Exatamente. Perfeito. E outro detalhe, além disso, né, que eu falei aqui de um bastidor que envolve a entrevista de um cliente e também as postagens de um cliente, mas tem um bastidor também nosso. Na nossa empresa, a gente tem reunião de pauta. E a reunião de pauta, Carol sabe que ela também é da área, a gente tem que discutir os temas dos nossos clientes. Bom, nós temos tantos clientes, cada cliente a gente tem que pensar as pautas daquele cliente. Essas reuniões de pauta, elas ocorrem toda segunda-feira, que a gente faz lá nosso brainstorm, nossas ideias, o que pode ser, isso aqui rende, que é também um jargão jornalístico, isso aqui rende pauta, não rende pauta. Então, a gente tem, só bastidor. No nosso negócio, no nosso segmento, envolve muito bastidor, porque a gente, de fato, tem uma preocupação de fazer uma entrega que não seja um processo amador, que não seja um processo que não tenha uma estratégia. Por que a gente vai oferecer esse assunto para determinado veículo e dessa forma? Porque dessa forma que a gente acha que o nosso cliente ele vai ter uma visibilidade melhor. Esse assunto ele já é um assunto que a gente pode oferecer para a rádio, porque a gente não tem imagens também. Então, assim, é muito bastidor para que a gente possa entregar o que realmente o nosso cliente necessita. Perfeito, muito interessante. Muito bacana mesmo. E é importante você pensar que tudo depende de um planejamento estratégico. As coisas não são soltas. Não é só uma entrevista, não é só uma postagenzinha, uma artezinha. É tudo feito a partir de um planejamento. E esse planejamento feito por alguém que entende da importância da comunicação e do posicionamento do cliente. E por isso eu achei muito bacana, Val, destacar a questão até da escolha de qual meio de comunicação vai ser mais interessante. Né? Qual público? E uma coisa que eu acho assim, bem bacana é a pessoa
ter a noção de que, por exemplo, no rádio, na TV, ela não está falando com especialistas. Então, desde uma criança pode estar assistindo uma TV, até uma pessoa mais idosa, uma pessoa que tem pós-doutorado, uma pessoa que não teve a oportunidade de estudar. Então, ela deve falar em uma linguagem que qualquer pessoa que esteja assistindo é capaz de entender. E eu acho fantástico, né, esse trabalho da assessoria de imprensa. E eu conheço o Val há muitos anos, inclusive, gente, eu já escrevi um livro, tive a honra de escrever a história de Val. E ela também, eu sempre também tive muito junto com o pessoal de comunicação lá do TRT, e a gente via muito isso. A orientação que elas passam, desde como ir, como se posicionar, como falar. Porque senão você vai dar uma entrevista e as pessoas não vão entender o que você quer dizer. Exatamente. Então, é um trabalho realmente fantástico. Parabéns, Val. E eu só queria complementar Claro. um detalhe, assim, que comunicação não é algo amador e nem é para amadores. Comunicação é algo muito sério, é uma ferramenta Demais. estratégica para qualquer negócio. Então, se você trata a comunicação como apenas uma linha auxiliar do teu negócio, você não vai alcançar os objetivos necessários. Eu vejo muita gente muitos empresários, que eles priorizam a contabilidade, é legal, ok, a área jurídica, todas as outras áreas que envolvem o negócio dele. Na comunicação, ele diz assim, não, eu Minimiza. quase não tenho... Ah, não, eu não tenho orçamento só para a tua empresa, só sobrou isso. Quer dizer, né, a gente tem que entender a comunicação dentro de um processo estratégico para o nosso negócio. Isso mesmo, Verdade. dessa forma. Agora vamos ouvir Carole falando também como a empresa dela, né, como o seu trabalho, o seu empreender contribui para potencializar o empreendedorismo de uma maneira assim especial, porque cada empreendedor que lhe contrata, né, como é que isso acontece? Conta pra gente. Então, gente, acho que o meu trabalho ele se conecta um pouco com o trabalho da Val, né? Eu achei muito interessante também a forma que vocês trabalham. E exatamente o que ela falou, assim, a comunicação, ela é muito importante numa empresa, né? Inclusive, eu estava, não sei se vocês, alguém de vocês já foi nessa palestra do Ricardo Eletro, mas ele enfatizou bastante essa questão do marketing. Gente, marketing é tudo, marketing é tudo. E ele até mostrou uma campanha em que ele falava várias vezes a palavra Black Friday. E ele não sabia falar Black Friday, ele falava de um jeito errado. E ele ficou falando durante 30 segundos tentando falar essa palavra só para poder dizer que iria ter a campanha do Black Friday. E foi um sucesso, entendeu? Então, assim, o marketing é tudo mesmo, a comunicação é tudo, né? E, assim, antes de falar para vocês um pouquinho dos bastidores, na verdade, já falando, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória para vocês, porque eu acho que os bastidores de tudo que está acontecendo agora na minha vida foi com muita vivência, experiência, apesar de, né, eu, assim, aparentar ser novinha, mas eu não sou. Eu morei 10 anos no Rio de Janeiro, né, e eu trabalhei em parceria com grandes emissoras, como a Globo, Record, né, Projac e tudo mais. E eu preparava os atores, né, para entregarem um material bom para as emissoras. Muitos conseguiram, inclusive, estar lá, estão até hoje, né, pessoas que estão, assim, já em novelas, né, e tudo mais. E a gente tinha uma produtora lá no Rio, né? E a gente também fez videoclipes, né? Eu dirigi videoclipes, né? Participamos e fomos finalistas em um festival em Pinewood Studios, em Londres, muito bacana. Em Los Angeles também. Uau, bem parabéns. legal. Então a gente é muito dessa parte artística, né? A parte de vídeo. E até chegar aqui, né? E assim, meu programa é um programa na Band de entretenimento, automobilismo, esporte, saúde, a gente aborda esses temas. E a gente chama os nossos clientes, né, para divulgarem no programa, né? A gente grava o merchan, nós mesmos que gravamos. Então a gente tem esse diferencial, que muita gente às vezes já tem um VT, né? Entrega, a gente vai e grava o material para o cliente e o cliente vai lá. É divulgado no nosso programa na Band, eu também divulgo nas minhas redes sociais, no meu Instagram, também faço parte de social media, assessoria de comunicação, né? E assim, a gente trabalha dessa forma. Também faço toda essa pesquisa, né, do público-alvo da pessoa, também a parte das artes, que é muito importante a gente investir nisso, né, impulsionar o seu negócio, porque hoje em dia quem não participa das redes sociais, quem não participa das mídias, é muito difícil assim, conseguir se segurar no mercado, sabe? Então, assim, um pouquinho da minha vida é essa, né? Parabéns pela sua empresa.
E agora vamos ouvir Patrícia, né, Patrícia? Fala um pouquinho da tua empresa e como a tua empresa contribui para as pessoas potencializarem os seus negócios. Eu estava ouvindo aqui a história delas, né? E a gente entende que todas nós temos alguma conexão, né? Sim. Uma com as outras. Eu tenho uma empresa de gestão de feiras e eventos corporativos, a Impulsione, e a gente traz para São Luís produtos que a gente não costuma ver aqui. Então, feiras inéditas, né? A gente consegue criar do zero, como a Expo Festejar, que foi a primeira feira de festas do Maranhão, nessa proporção, foi uma criação totalmente nossa, 100%. E foi um sucesso. E foi um sucesso. O MEI estava lá com um stand maravilhoso. E aí a gente tem esses projetos autorais, né? Grandes projetos, feiras, eventos corporativos. E a gente também faz, em relação ao bastidor, a gente também executa eventos que já existem e que contratam a gente para crescer, para executar. A Carol falou do Ricardo Nunes, né? Do Ricardo Eletro. Sim. A gente executou a vinda dele para cá. Ah, Que legal. Foi. Não, ela tá fazendo merchan pra ti, né? Porque ela falou que impulsiona. Impulsionar. Ela falou e falou. É exatamente isso que a gente faz, né? Mas a gente não é publi, não foi publi, né? Foi assim, espontâneo. A gente impulsiona negócios que já existem, como ele, tá rodando o Brasil inteiro. Então, eu fiquei muito feliz de executar a vinda do Ricardo para cá. Ele é uma pessoa incrível, assim, muito simples. A gente sempre pede, né, falando de bastidor, a gente sempre fala, né, com o empresário, com o assessor, se tem alguma objeção, se tem alguma regalia, se tem alguma... E ele, zero, né? Não quero nada no camarim, não quero... A gente sempre tem essa preocupação, Sim. né? Mas Porque tem ele gente nada. que gosta. Mas claro que a gente, né, Impulsione não ia deixar sem nada. A gente preparou um camarim muito bacana, com produtos nossos, né, de São Luís. E deu toda a assistência para ele. Fomos, assim, fizemos toda a gestão antes dele chegar até ele ir embora. E foi um grande sucesso, né? Você estava lá, eu lembro. E assim, lotou. Foi no teatro aqui em São Luís. Foi maravilhoso. E a gente já executou, por exemplo, ele está rodando o Brasil inteiro. Então, no Maranhão, a Impulsione fez a execução, né? E aí, a gente está fazendo também agora mais 2 projetos que não são de autoria nosso, 100%, mas que já existem, mas que eles me contrataram para aumentar, né? Então, é muito legal isso, né? Porque quando as pessoas... Para impulsionar. Para impulsionar. Quando as pessoas me ligam, olha, eu quero fazer um orçamento com a Impulsione, eu quero entender um pouco mais, porque eu já tenho um projeto, mas eu queria crescer. Então, isso é muito legal. Porque eles veem na Impulsione assim, eu quero crescer, então eu vou chamar a Impulsione, porque eu sei que ela vai impulsionar o meu negócio. Show. Isso é muito bacana e tem acontecido muito organicamente mesmo, né? Então a gente está com o Imob Summit, que vai acontecer agora, dia 30 de setembro, que é um evento totalmente voltado para o mercado imobiliário. Vão vir mais de 10 palestrantes a nível nacional, vai ser no Blue Tree. A gente também está executando todo o bastidor, como essa recepção imagina, 10 palestrantes. Uau. E aí a gente está... toda essa questão de logística mesmo. A Val falou sobre assessoria de imprensa. Todos os meus eventos a gente faz assessoria. E realmente eu sinto um diferencial. muita diferença. Eu sinto muita diferença, porque a questão da comunicação, né? Hoje eu consigo... eu gosto muito de contratar o profissional e deixar ele fazer o trabalho dele. Mas eu consigo também... dar meu pitaco aqui, né? E essa questão do público funciona muito, né? A gente teve, ano passado, a gente também executou a Expo Casa e Cia, que foi uma feira maravilhosa de arquitetura e design. Foi o primeiro projeto da Impulsione, assim. E a gente tinha uma comunicação muito... alinhada com assessoria de imprensa. Por exemplo, o nosso público é de arquiteto, é de família, a gente não vai... Qual é o influenciador que a gente vai contratar? A gente precisa entender se aquele influenciador fala com o teu público, se vai ser no rádio, se vai ser na televisão, se o outdoor comunica com o teu público, qual o horário que vai passar a propaganda na televisão? Será que esse horário, o nosso público está assistindo? Então, tudo isso é uma comunicação. Tudo isso tem que ser estudado. Demora, dá trabalho. Sim. Você tem que passar uma manhã inteira ali pesquisando, vendo. E aí tudo isso faz parte do sucesso de um projeto. Falando da Expo Festejar, que foi o primeiro... Gente, eu palestrei na Expo Festejar. Palestrou. Tá? Desculpa aí. Eu e Simone Castilho. Foi uma dupla assim dinâmica. A gente ama.
Simone, Foi maravilhoso. um beijo pra Simone você. maravilhosa, deu uma força pra gente muito grande. E a Expo Festejar, assim, mora no meu coração, né? Porque foi a primeira feira autoral nossa. Então, assim, tudo que tinha lá foi criado por nós, né? Foi lindo, gente. E foi linda. Olha, eu vou deixar vocês assim com bastante água na boca para a segunda edição vocês Já tá estarem vindo, já tô presentes. trabalhando nela. Segunda Já tá edição nos da Expo bastidores. Festejar. Já estou nos Viu como o bastidores. bastidor, gente, dá trabalho, tem que ser com antecedência. Quase às vezes. um ano, né, de antecedência. Então a gente realmente trabalha muito, é muito importante. Tudo isso, às vezes você sai de casa, vai para um evento, você não tem muita noção de tudo Do que trabalho que deu. para aquela pessoa, para estar ali. Então, a gente pensa em tudo, absolutamente tudo. Esses dias eu estava numa reunião e a pessoa falou para mim, Patrícia, eu achei que eu demorei para eu chegar, eu tive que dar uma volta. Eu falei, mas aquilo foi feito para você dar a volta. Aí ele passa e ele, eu não tinha pensado nisso. Porque se a gente faz uma planta que você Óbvio. não percorre o Sebrae inteiro, As a pessoa às vezes não passa pelo amigo. É. Então, isso tudo é pensado. Né? Tudo é pensado. Verdade. Na Expo Festejar, assim, foi um grande sucesso. E foi muito arriscado. Né? Depois que passou, Porque a foi o adrenalina primeiro evento, baixou. né? Foi o primeiro evento, foi em pouco tempo. E foi grande. Foi Já grande. começou grande. E foi dia de semana. Foi. Foi uma quarta e quinta-feira. Mas teve presença bastante. E lotou o dia inteiro, né, Foi. Roseli? Lotou o dia Foi inteiro, lindo. lotou o dia inteiro. Eu lembro que 2h eu parei assim no corredor, eu fiquei olhando aquela multidão. Eu falei, gente, deu certo, graças a Deus. E a Expo Festejar foi com Bianca, né, do Bora Sim, Brincar, que sim. é muito parceira, minha amiga, um beijo pra ela. E a gente tá aí junto na segunda edição. Uau. E Bianca, muito assim, parceira também. É. Vai dar certo, a gente riu junto, a gente chorou junto, a gente trabalhou junto. Compartilhou as alegrias e a Tudo, tristeza. os bastidores, nossa, aí eu até brinquei com ela, a gente tem que escrever um livro do nosso bastidor. Mas assim, é incrível você ver o tanto que você trabalha e que tudo funciona, né? Porque uma feira daquela proporção, você tem que pensar em tudo, né? Tu falou do cliente, então você tem que pensar na vovó que vai com a família, você tem que pensar na Isso. criança, tem que ter um espaço kids para a mãe poder deixar o filho ali e conversar com as amigas, né? O MEI, por Verdade. exemplo, a mulherada levou os filhos e estava ali no Foi, MEI e os foi. filhos brincando. A gente pensa muito Gente, em o tudo espaço isso. do MEI tava lindo. Tava Depois vocês lindo. vão nas nossas redes sociais ver. Tava bonito, não tava? Tava Patrícia? lindo, estouramos champanhe no fim, né? Foi lindo. A praça de alimentação também, falando de bastidor, a gente pensa numa praça de alimentação que todos os públicos consigam consumir. Contemple. Né? Porque a gente vai colocar, por exemplo, só comida saudável, só fast food. Não, a gente precisa. Ter Então, esse tudo mix. isso a gente pensa e faz parte do bastidor mesmo. Em relação à montagem também, por exemplo, a feira, a gente entrega. São só 2 dias de feira, mas a gente tem uma semana de feira, né? A gente começa a montar 4 dias, e aí vem a questão da decoração, vem a entrega para o expositor, vem o pós-feira, né? Que esse é bem sofrido, o bastidor sofrido. Porque acaba a feira, todo mundo sabe aquela festa de aniversário que tu faz, aí depois tu tem que entregar para o fornecedor, cansado. desmontar. E tem isso, né? Para mim é o que eu menos gosto. Porque já mas- deu certo, dá vontade de ir embora, tchau. Mas em compensação, gente, todas as pessoas que estavam com o stand lá saíram felizes, porque inclusive o Movimento Empreender Mulher, porque o Movimento Empreender Mulher ganhou muitas associadas na feira. Sim. E todas as pessoas que eu conversei, todo mundo fechou negócio. Sim. Então, por mais que seja doloroso, cansado, ter que desmontar foi, o stand, todo mundo estava muito feliz pela quantidade e a qualidade de Verdade, negócios verdade. que cada pessoa fechou ali. Então, foi 10. Eles fizeram muito negócio, né? Assim, fecharam festas até pro ano que vem. Foi. Então, fato esse que 100% dos expositores já estão na segunda edição. Pois é. Ninguém ficou de fora. A gente teve que aumentar a planta porque não tinha como receber, senão ia ter os meses, Até eu né? já quero palestrar de novo ano Pois que é, vem. já tá convidada. Oba! Mas é isso, a gente cria eventos do zero, que é o xodó do meu coração. Eu prefiro parar aqui e criar, mas eu também gosto de executar as ideias das outras pessoas também. É diferente, né? A gente faz as duas coisas, a gente cria do zero e a gente também já vem com esses projetos que já existem e a gente vai alavancar. Então a gente usa toda uma estratégia para poder alavancar e que seja um sucesso. Então a gente pensa realmente em tudo, né? No público-alvo, na nossa comunicação, em como vai ser a divulgação. E essa questão do bastidor é muito interessante porque a gente pensa no plano A e B e C, né? A gente sempre tem
Eu até brinquei agora nesse festejar, eu falei, vai dar tudo certo. Mas e se não der? Qual é o plano que a gente tem? E se isso aqui não funcionar? E se isso aqui... Então a gente tem. Graças a Deus, a gente não precisou usar nenhum plano B, tudo deu certo. Mas às vezes acontece, né? De um palestrante, o slide dele não rodar. De um palestrante falhar. De um palestrante falhar. Por exemplo, falar uma curiosidade de bastidor, a gente teve 2 bastidores muito fortes, assim. Na Expo Casicia, que foi a feira de arquitetura, a gente teve... Estava tudo certo com o palestrante, ingresso vendido, e Guilherme Machado, e ele 2 dias antes da feira, a feira já estava em montagem. Ele colocou na rede social que ele não ia mais, fechou a agenda, que ele estava com problema emocional e ele não ia mais atender ninguém. Imagina! Aí eu não fiquei, meu Deus, como? Mas a gente entende que foi um problema de saúde e tal, e todo mundo sabe, ele divulgou muito. Agora que ele voltou, a gente ficou muito sentido, mas a gente ia fazer como? Não tem jeito. E aí a gente aí reuniu a equipe, passamos a noite pensando, conseguimos trazer o Ricardo Martins, que né, eles 2 têm um conteúdo muito parecido, então o bastidor vamos pensar, quem que a gente traria que o público do Guilherme Machado consumiria? Seria contemplado. O Ricardo Martins. E aí, aí fomos no patrocinador, porque já estava tudo pago, tudo acertado, muda a passagem aérea, aquela loucura de bastidor. Mas deu certo, o Ricardo Martins veio, fez a palestra, e foi muito legal, porque quando a gente ligou para o Ricardo Martins, ele falou o seguinte, olha, eu estou sabendo, ele é meu amigo pessoal, eu não iria, porque amanhã, era tipo amanhã, eu tô com minha agenda toda programada, mas por ele eu vou. Ai, que lindo. E aí ele veio, né? E assim, pra gente, claro, recebeu o cachê, óbvio. Sim, mas assim... Mas eu achei muito bacana dele. De uma hora, porque ele poderia dizer, não, gente, eu não vou, é amanhã. Ele foi gente boa demais. Eu não vou, ele foi maravilhoso. Foi. E aí, assim, achei de muita delicadeza dele, de entender o momento do amigo. Generosidade. Porque a gente seria muito mais fácil, vamos devolver o ingresso. Mas a gente pensou numa solução. Então, isso pra mim foi um case, assim, que ficou na minha vida, de bastidor. De sucesso. De sucesso. De estresse, mas de sucesso. De sucesso. Mas a gente não desistiu. A gente não falou assim, não vamos devolver. Gente, ele colocou um post a nível nacional, quer dizer, o Brasil inteiro sabe disso, então não é culpa nossa. Sim. Ótimo. Mas e aí? E o palestrante? Então a gente pensou numa solução rápida, deu certo. A outra curiosidade de bastidor foi a Andréa Guimarães, né, que é a decoradora da Anitta, dos famosos, que veio na Expo Festejar. A gente reservou um hotel e ela já estava chegando aqui, aí eu liguei pro hotel, olha, tá chegando aqui. Ela falou, não tem nenhuma reserva aqui. Eu falei, o quê? Como assim? Vou levar pra minha casa, com não tudo dá. pago. Eu falei, gente, onde eu vou colocar essa pessoa, gente? Não tem como. E aí, Bianca saiu atrás de hotel e não sei o quê. Mas assim, ela em voo. Imagina. E aí, Bianca conseguiu. A gente conseguiu o hotel. Ela ficou, foi assim, ufa, alívio. Mas a gente vive esses bastidores. Eu sempre brinco que evento, a gente fica com rádio, né? O mundo tá trolando aqui, ó. Mas a gente tem que estar feliz, sorrindo. Para as pessoas não entenderem o que está acontecendo. Já aconteceu, por exemplo, criança se perdeu. E a gente tá aqui, ó. Encontra. Feliz e sorrindo. Mas é isso, a gente já passou por vários perrengues, mas graças a Deus, no fim tudo dá certo, tudo, né? E depois a gente ri e depois fica contando em podcast o que aconteceu. Afinal, também isso faz parte dos bastidores. Olha, contrate a Impulsione, porque quem passa os perrengues é a Impulsione, não é você. Gente, e nesse próximo bloco agora a gente vai falar com essas maravilhosas, que vocês já viram que o assunto é palpitante. A gente vai falar sobre por que você deve contratar essas maravilhosas. Então, vamos vender o peixe, né, meninas? E agora, Carole, vende teu peixe. Por que eu devo te contratar? Por que quem está nos assistindo deve te contratar? Então, gente, eu sou apresentadora na Band, tenho um programa de entretenimento, né? E esse programa ele é todo sábado, 10h30 da manhã. E é um pouquinho antes da Fórmula 1, que é um horário muito bom, né, na Band. Aí primeiro lugar em audiência a nível nacional. E além de ter essa audiência, né, é claro que a gente faz com todo carinho um material para você. A gente vai até a sua empresa, a gente pergunta para você quais são os pontos principais, a gente se reúne com você. Então, assim, a gente grava esse material em altíssima qualidade, em 4K, né? E além disso, eu também divulgo nas minhas redes sociais, né, no meu Instagram, Carole Queiroz, quem quiser me seguir aí. E a gente divulga no nosso programa. Nosso programa, a gente fala sobre entretenimento, saúde, esporte, automobilismo, tecnologia. Então, já vieram diversas pessoas
muito interessantes, né, dessa área, conversar com a gente, nível nacional e até internacional também, né? Eu já entrevistei aí várias personalidades, como o Caio Borralho, né, que é lutador do UFC aqui do Maranhão. O Victor Espanha, que foi o primeiro civil brasileiro aí para o espaço. Foi muito legal conversar com ele. O Jaimon Jardim, que é diretor de novelas, filmes, entre outros, né? Muita gente mesmo. Manuel Gomes, inclusive. Uau. O meu marido dirigiu o clipe dele, no Manuel Gomes. Eu ajudei a produzir. Que legal. A gente teve uma missão de fazer esse videoclipe em apenas 3 dias, né? O empresário dele procurou a gente, e aí a gente... ele falou assim, não, a gente vai ter que fazer o videoclipe daqui a 3 dias. Aí eu tive que produzir, eu e meu marido, a gente criou a cerveja azul, a gente fez um monte de coisa. E aí, em 3 dias, estava tudo pronto. Aí a gente teve que correr atrás de locação, tudo, e a gente gravou tudo em um dia. É o clipe Maura, se vocês quiserem procurar lá, tem mais de milhões de visualizações, muito legal. Então foi um desafio bem bacana, assim. Quanto tempo o clipe? O clipe faz quanto tempo que tem? Não, quanto tempo ele vai, o videozinho? Eu acho que tem 3 minutos e pouco. Pois é, gente, para vocês compreenderem que para gravar esses 3 minutos É. e ao ar, o trabalho que dá, né? Então, Foi. assim, às vezes a gente olha e acha assim, ai, que lindo, maravilhoso, mas você não compreende o trabalho que há por trás. do iceberg, né? Justamente. Olha a pontinha, Mas mas justamente, Exatamente, bem que a lembrado, Roy Val. falou, exatamente. Foi muito bacana esse exemplo dela. É a história do iceberg mesmo, né? Tá ali, uns 3 minutinhos, mas para gravar, chegar ao Tem ponto, muita né? coisa, gente. Então, houve planejamento, houve horas e horas de gravação. Eu lembro quando as minhas filhas eram pequenas, minhas filhas sempre foram muito bonitinhas, engraçadinhas. E às vezes elas faziam comercial. E às vezes para gravar um comercial, gente, demorava muito. Tanto que eu desisti disso, porque era muito tempo. Bastante tempo Gravava. mesmo. Quando era com outras crianças, tudo demorava muito. Os bastidores eram muito intensos, cansativos. Aham. E às vezes, não, mamãe, a gente está cansada. Então, às vezes, E em passava um rapidinho. comercial muito pequenininho. Passa rapidinho, exatamente. A gente tem muita experiência assim com videoclipes, né? E esse videoclipe aí foi o clipe mais rápido que a gente teve que gravar. E tinha muitas cenas, porque não era tipo assim, tudo no mesmo lugar. Porque às vezes tem um videoclipe que tu vê que é só gravado num Sim. estúdio Sim. de música e tudo mais. Não, era uma historinha. Então tinha um sítio, aí a gente foi gravar lá no Reviver. Aí a gente gravou na praia. Nossa, tudo em um dia só. Assim, a gente ficou desde as 5 e pouco da manhã até 9 da noite, direto. Eu tava grávida na época. E isso porque já estava tudo planejadinho, Tudo né? planejado, roteiro feito, tudo. Eu e o Rodrigo, a gente fez o roteiro, tudo certinho, né? E assim, eu já participei de vários comerciais, como tu falou aí, de vários sets de gravação. E todos eles é assim, a gente vai gravar uma cena de 1 minutinho o dia todo. Inclusive, eu já participei, uma curiosidade legal aqui, já participei do filme Crepúsculo, lá no Rio de Janeiro. Só que foi uma figuração, né, que eu fiz. E Eu já foi quero das 5 autógrafo. Foi das 5 da tarde até 5 da manhã gravando e assim, apareceu um pedaço do meu cabelo, um pedaço do meu vestido e foi eles passeando lá na lua de mel deles, foi um minuto, entendeu? Foi bem rápido. Mas foi muito legal, assim, ver de perto experiência, uma né? produção de Hollywood que é Sim. diferente da produção assim, nacional. Agora tá evoluindo bastante também, tá muito legal. Mas assim, foi uma experiência incrível, assim, naquela época, foi em 2010, então foi bem legal. Mas enfim, gente, vendendo meu peixe aqui, né? Voltando aí à venda do peixe. A gente faz esse trabalho todo, né, de produzir o seu vídeo, de divulgar no nosso programa na Band. Também fazemos a parte de social media, né? A gente faz toda a pesquisa também do seu público-alvo, né? E eu também aproveito para mostrar um pouco como apresentadora, né, e divulgar nas minhas redes sociais. Eu sempre faço isso. Todo cliente que eu fecho, eu também divulgo nas minhas redes sociais, né, para alavancar ainda mais aí a sua empresa. E a gente também faz toda a consultoria em vídeo, como que você pode se posicionar para fazer um vídeo, né? Você mesmo pode criar o seu vídeo e fazer. Muita gente ainda tem vergonha ou então não tem ideia de como iniciar, fazer um vídeo. Tipo, eu quero fazer um vídeo, um Reels para postar na minha rede social, mas eu não sei como fazer, eu não sei nada de iluminação, eu tenho vergonha, eu não tenho disciplina. Então a gente faz também essa parte de ajudar a pessoa a ter aquele início, entendeu? Aquele empurrãozinho. Não, você vai conseguir. Vamos lá, vamos fazer esse vídeo e você vai se apresentar, vai falar um pouquinho do seu negócio, entendeu? Então é isso, a gente faz toda essa parte. Social media, assessoria de comunicação, temos o nosso programa na Band também, né? Que é uma mídia muito boa, num horário muito bom, perto da Fórmula 1. É isso. Muito bem, Maravilhoso. parabéns. E agora, Patrícia, venda seu peixe. Por que a gente deve te contratar? Bom,
Olha, a gente faz. Nosso slogan é esse, né? Tá lá na bio também do Instagram, da Impulsione _MA. Todo mundo seguindo. A gente transforma ideias em eventos inesquecíveis. Então, a Impulsione, ela dá vida a eventos que já existem. E também, muitas pessoas têm uma ideia, eu queria fazer isso, queria trazer aquilo, mas eu não sei como fazer, eu não sei onde é que contrata o fornecedor, eu não sei o que faz. A gente faz toda a consultoria, desde o início da ideia até a execução. E a gente também cria produtos do zero. Então, a gente vai vir aí com a Expo Festejar, a 2ª edição, tem mais 2 projetos que eu não posso falar ainda. Mas depois a gente vai ter spoiler. Mas quando eu lançar, eu vou avisar e o MEN com certeza estará lá novamente. Oba. Com um espaço maravilhoso. E é isso, a gente está trazendo para São Luís o que há de melhor a nível Brasil, porque São Luís merece. A gente fica muito ali no eixo sudeste, né? Rio de Janeiro, São Paulo, acontecendo várias coisas. E quando eu viajava, que eu via as feiras, eu sempre vinha de lá inquieta. Gente, por que não tem em São Luís eventos como esse? Por quê? Se nós temos pessoas tão capacitadas, nosso estado é tão rico. E até para a gente empreendedor, é mais fácil a gente ir numa feira certeza. aqui, num evento aqui, né? Do que se deslocar para São Paulo. A questão do Ricardo Eletro, né? Eu não pude ir por causa de choque de agenda, mas muitas pessoas que eu conheço foram e algumas compraram a consultoria dele, a mentoria dele. Sim. Então, assim, foi legal porque, assim, tanto elas foram alcançadas e tiveram muito mais desenvoltura, né? O conteúdo dele foi maravilhoso, como a partir daí elas quiseram aprofundar mais. Um bastidor do Ricardo Eletro. Sabia que nós fomos a capital que ele mais vendeu o curso? Uau, acredita? Que legal, olha. E aí Eu você falei também isso para vocês impulsionou. têm que falar sobre isso. E aí você também impulsiona ele 2 vezes. Sim. Olha como é importante essa questão dos bastidores. Ela trouxe alguém, né? E quem começou falando foi a Carole, não foi nem ela, né? Ela não sabia. Eu acho que ela combinou com a Carole. Eu acho que Nem foi o foi. gatilho da Do Impulsione, Então ela falou, então a Carole já foi, já gostou. Então, assim, você trouxe alguém que abençoou, que ajudou os empreendedores daqui. E ele, além do cachê dele, ele também foi alcançado por essas pessoas que gostaram, porque ele também vendeu mais a mentoria. Então, é um ciclo, gente. A gente vai ajudando o outro vai ajudando a gente e vai crescendo. Todo mundo vai se desenvolvendo. Sim. Então, isso é muito legal. É verdade. E assim, nos projetos 100% que a gente cria, né, que são nossos, né, que eu sempre brinquei, esses projetos são nossos. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso dar aqui um lugar, né, como o MEI. Eu escolhi aquele lugar, um lounge maravilhoso. Eu falei, eu não vou botar o MEI escondido. Eu quero o MEI num lugar que toda mulher passe e se cadastre, e veja e participe desse movimento. Muito obrigada. Então, realmente, todos nós fomos privilegiados por aquele local tão maravilhoso. A gente tem essa gratidão com a Impulsione e com a Patrícia. Muito obrigada. Sim, e todos os meus projetos autorais, assim, tudo que a gente cria, eu sempre crio alguma coisa para abençoar a vida das pessoas. Além do MEI, a Arena Empreendedora foi um grande sucesso. A Arena Empreendedora foi um projeto que eu criei dentro da Expo Festejar para profissionalizar aquelas pessoas que às vezes não têm dinheiro para pagar um curso. Para mulheres, mães que estão desempregadas, que perderam o seu emprego após a maternidade, que perderam a autoestima, que dependem do marido, que às vezes vivem um relacionamento tóxico, né, abusivo, porque não consegue ter liberdade financeira. Então são várias camadas que eu sempre penso. Aí eu falei, vou criar a Arena Empreendedora, porque tem muita gente que precisa. Às vezes aprender a fazer um brigadeiro pode mudar a vida daquela pessoa. Sim. E aí eu entrei em contato com o Senac, e o Senac levou, e eu convidei também algumas pessoas, liguei mesmo, fulana, você é uma referência de confeitaria, Sol, a Liroc, várias pessoas, Patrícia da Caramelato, Daniel, todas essas pessoas, não, Patrícia, conta comigo. E assim, foram gratuitamente, né? A Equipar montou a televisão com a câmera pegando, foi maravilhoso. Foi. A Arena Empreendedora ficou cheia os 2 dias, sempre tinha gente, assim, lotou, que todos os horários não tinha mais onde sentar. A gente pegou cadeira extra, tinha quase 100 pessoas, né? Verdade. E a feira rolando e a Arena Empreendedora lá, o pessoal aprendendo. Então, assim, eu recebi vários depoimentos, foi um chororô no final, porque todo mundo agradeceu. Teve gente que falou assim, olha, hoje eu aprendi a fazer um cupcake, eu vou começar hoje a empreender. Obrigada, você e a Expo Festejar mudaram a minha vida. Então, acho que é sobre isso, né, que a gente está aqui para ir dando as mãos, abençoando com o que a gente pode, né, e todos os meus projetos,
autorais, eu sempre vou ter um espaço para mulheres empreendedoras. Fantástico, gente. E isso é uma característica do empreendedorismo feminino. Claro que todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer fazer negócio, mas as estatísticas e as pesquisas mostram que o empreendedorismo feminino tem a ver com a missão de cada uma, né? A mulher empreende mais por missão. Então, ela descobre que ela tem aquele propósito, ela quer contribuir, ela quer uma sociedade melhor, ela quer a cidade melhor, o estado melhor, o país melhor, e ela vai e avança. É verdade. Obrigada, Patrícia. Obrigada. E agora a gente vai ouvir Val contando por que a gente tem que contratar a W Comunicação, porque isso vai potencializar o nosso negócio. Compartilha aí com a gente. Primeiro, dizer o seguinte, te parabenizar, viu, Patrícia, Obrigada. pelo depoimento aqui, de dizer que todos os seus eventos você Sim. tem uma assessoria de imprensa, porque já tem a compreensão da importância de ter uma Sim, da assessoria de imprensa, comunicação. da comunicação. Porque o que eu sempre falo, não adianta nada você ter um negócio, você ter uma ideia que ninguém vai tomar conhecimento. E quem é que dá a visibilidade? Quem é que mostra, quem é que torna público Da melhor maneira. da ainda. melhor maneira possível, a tua ideia. Sim. É uma estratégia de comunicação. Então, você que está nos ouvindo aí, nos assistindo, melhor dizendo, você vai lá no nosso Instagram, que lá tem uma frase que é a seguinte: há 16 anos nós estamos construindo reputação e difundindo propósitos. Porque é esse entendimento que a gente tem com a nossa empresa. A W Comunicação vai fazer agora 17 anos em setembro. E o que a gente cuida, né, da imagem de quem está nos assistindo é aquilo que é mais precioso para cada um, que é a sua reputação, é a Sim. sua imagem, é aquilo que você constrói com tanta dificuldade muitas vezes, e que se você não tiver um zelo, não tiver alguém que esteja ali o tempo todo criando esse cuidado, mantendo isso, você pode jogar por água abaixo. Porque muitas vezes você peca pelo amadorismo, você peca por contratar pessoas que não estão capacitadas para cuidar desse bem, que é um bem precioso. Então, a W Comunicação é isso, é uma empresa que está ali buscando te colocar, te dar visibilidade, construir tua reputação da forma mais profissional possível, para cuidar, para zelar daquilo que você tem, que é o mais precioso, que é a tua imagem, o teu negócio que você constrói com tanto carinho, e de repente, se você não tem uma estratégia de comunicação, você coloca tudo a perder. Nossa empresa vai fazer 17 anos, como eu falei agora em setembro, e hoje os nossos principais produtos são a assessoria de imprensa, é o nosso carro-chefe. E quem está se questionando, mas ainda vale a pena? Eu vou te dizer uma coisa: quem é que te dá credibilidade? Você está ali aparecendo num veículo de comunicação dando entrevista. Você está ganhando o quê aparecendo ali? Credibilidade, reputação. Então, faça esse questionamento para você. A rede social é importante, a gente tem esse produto também, mas a gente faz dentro de uma estratégia da comunicação mais integrada. Assessoria de imprensa, a rede social, porque um ali, ele complementa o outro, um potencializa o outro. Né? Muitas vezes você está só na rede social, mas você ali Sim. está dentro de uma bolha. Sim. Está dentro de uma bolha. Por isso é que uma estratégia de comunicação, ela tem que contemplar as mais diversas áreas. Então, muitas pessoas chegam para mim e falam, mas ainda vale a pena investir? Eu vou te dizer, vale a pena investir. Porque se você quiser um posicionamento com credibilidade, construir reputação, é assessoria de imprensa dentro de uma estratégia maior da comunicação, que aí envolve rede social, envolve as mídias proprietárias, que é o site, é um blog, enfim. E outro produto que nós temos também, que é um produto que a gente tem conseguido assim, né, ter uma procura, porque as pessoas estão compreendendo que é para elas aparecerem, né, para elas darem uma entrevista, elas têm que, de alguma forma, passar minimamente por um treinamento, conhecer aquele cenário ali, né? Conhecer o local onde ela vai pisar, que é o Media Training, o treinamento para você lidar com a mídia. E aí a gente faz também esse treinamento, capacita líderes, capacita pessoas, empresários, profissionais liberais, e depois a gente percebe assim, né? Essa semana eu fiz até uma enquete.
Quem tem medo de dar entrevista? Aí pessoas assim, que eu jamais imaginava respondeu lá, eu. Então, assim, tem medo, porque tem medo de uma coisa que parece boba, mas que é isso que acontece. É o medo do julgamento. Sim. As pessoas vão estar te julgando. Então, é um aspecto do nosso treinamento que a gente geralmente começa falando disso. Não tenha medo do julgamento. Se você está preparado, se você conhece ali a área onde você vai pisar, pronto, domina o assunto. Conhece como é que funcionam os veículos de comunicação. Aí você vai entrar naquilo que a Roseli estava conversando há pouco com a gente nos bastidores. Não use termos técnicos, mas se for necessário usar, traduza. Sim. Então, isso também, se a gente não orienta o porta-voz para ele se posicionar corretamente, vai ser um espaço que ele vai ocupar e não vai ter retorno. Então, a gente está à disposição. Procura a gente, encontra a gente no Instagram, W Comunicação, e lá a gente também mostra muito dos bastidores do nosso negócio, dos clientes que a gente atende, e a gente também divulga muito os nossos clientes, usa as nossas redes sociais também para divulgar os nossos clientes. Muito bem, e eu gostei muito da frase. Repete aí a frase, Val. Há 16 anos difundindo propósito e construindo reputação. Gente, reputação é tudo. Verdade. Reputação é igual cristal. Eu também trabalho muito com reputação, né? Porque eu sou consultora de imagem, eu também trabalho nos bastidores. E reputação é tudo. Reputação é como um cristal. Leva muito tempo para você construir e é rapidinho para quebrar. E depois que quebra, dá muito trabalho. Eu vou dar aqui 2 exemplos de reputação que foram uma arranhada e a outra quebrada. A primeira foi quando Roberto Carlos fez aquele comercial sobre a Friboi, falando sobre carne, né? Todo mundo sabendo que ele era vegetariano, não colou, né? Por quê? Porque era uma coisa que não era verdade. E aí o que acontece? Como ele é o rei, ele teve a reputação arranhada, mas ninguém nem lembra mais disso. Mas vamos pegar em um que a gente lembra. Vamos pensar no Ronaldinho Fenômeno. Quando ele deu aquela entrevista dizendo que Copa do Mundo a gente faz com estágio, não com posto de saúde, com hospital. Então, ali, né, se ele tivesse uma assessoria que estivesse junto, a assessoria jamais deixaria ele ter falado aquilo. Né? E aquilo fez com que a reputação dele fosse muito arranhada, né? Ele perdeu patrocinadores, ele perdeu vários patrocínios e tantas outras coisas. Então, daí a importância da sua reputação. Então, você leva tempo para construir e é rápido para você perder. Então, cuidado com ela, né? Porque ela é como um cristal. E aí, dentro dessa questão dos bastidores, cuidado com a sua imagem. Como é o seu cabelo, né? Como é a sua... Eu gosto de falar... A imagem comunica, né? A imagem comunica, faz parte da comunicação. Como é a sua gestão visual, né? Como é que você gesticula. E aí o consultor de imagem também tem esse trabalho de bastidores. Eu acabei não me apresentando, vou me apresentar agora. Eu sou Roseli Vieira, sou consultora de imagem e sou integrante da diretoria do MEM, por isso eu estou aqui nessa função nobre, né, de estar mediando com essas meninas maravilhosas. Então, cuide de tudo isso, porque é muito importante, né? A sua imagem, a cor que você escolhe. Se você for dar entrevista de manhã, evite cores escuras, né? Se você quer falar de acolhimento, evite cores escuras. Existem linhas mais sérias, linhas mais grossas, mas vá com cores mais neutras, cores mais claras, né? Se você já tem a cara muito fechada, você já pode usar roupas que tenham mais curvas. Então, existe uma série de estratégias que também vai comunicar e vai ajudar você a conduzir melhor os seus ruídos de imagem que todos nós temos. E agora a gente vai passar para um outro bloco, onde vocês vão falar um pouquinho a respeito do Empreender Mulher, do Movimento Empreender Mulher, que hoje é uma associação e que nos dá a possibilidade de estar aqui nesse podcast Pode Movimentar. Então, como é que a Associação do Movimento Empreender Mulher tem contribuído para a jornada de vocês? Então, a gente vai começar agora com Patrícia. Olha, eu sou suspeita de falar do MEM, né? Eu sempre falo para todas as mulheres que eu conheço, vocês precisam, eu não falo nem você tem que ir, não, você precisa conhecer o MEM. Eu amo o MEM, assim, eu conheci através da Fran, né? Sim, que foi presidente também, Fran é maravilhosa. E aí, Fran, toda vez que me via, amiga, você tem que ir pro MEM, você tem que ir pro MEM. Aí eu não entendia muito bem o que era, ela, vou te botar no grupo e tal, você tem que te associar. Eu fui num evento, aí já me apaixonei, já fiz grandes amizades, né? Roseli é uma delas. E toda, né, a direção Carol, Tainá,
Todas as mulheres são maravilhosas, né? Então, eu convido você que está assistindo, se você não é associada, se associe hoje, porque o MEI, assim, além dele alavancar os negócios, né, uma das outras, realmente é um movimento, né? O nome é isso mesmo, é um movimento Empreender Mulher. Nós somos um movimento, a gente está em constante movimento. A gente faz negócios, né, muito despretensiosamente, mas acho que todas nós já fizemos negócios, já compramos, já consumimos, já indicamos umas às outras. E é uma associação maravilhosa, com pessoas maravilhosas. Você só tem a ganhar, só tem a crescer, né? O network incrível. E a conexão à vida social, que é o MEI, né? Às vezes você trabalha tanto, marido, filho, aquela coisa, e às vezes você só quer um jantar com as amigas. Você só quer falar alguma coisa. E o MEI te proporciona isso, né? Além de tudo, a gente tem grandes amigas, a gente troca informações, aprende umas com as outras. E, assim, só tem a ganhar. Então, se você é de São Luís e também, né, tem de outras cidades também. Mas não deixe de ficar de fora. O MEI é uma associação incrível. Você precisa se associar hoje. Eu só ganhei com o MEI, assim. E eu amo o MEI e eu indico. E todos os meus projetos que eu puder, que tiver ao meu alcance, o MEI estará comigo também. Oba! Obrigada. E a Val? Val também está no MEI há um tempão, né, Val? Tô sim, assim, muito feliz, sabe, Roseli? Assim como a Patrícia falou, a gente se sente muito acolhido, porque eu falo sempre que empreender é uma atividade assim muito solitária às vezes, Sim. sabe? Às vezes você tá ali, mesmo você tendo uma equipe, você tem sócios, mas tem decisões que você se vê muito solitário para tomar. Então, quando você tem essa rede de apoio, esse acolhimento, e aqui o Movimento Empreender Mulher, ele é muito assim, é uma rede mesmo. Se enxerga na outra, né? Uma se enxerga na outra, se sente acolhido, tem uns eventos que a gente pode trocar experiências, às vezes os dilemas que uma passa, compartilha, e a gente percebe que ali é comum a mais de uma pessoa. Então, eu, assim, sou muito feliz de participar, porque eu tenho esse lado assim da importância do coletivo, isso já há muito tempo, desde a época de faculdade. Sim. Eu sempre enxerguei a importância de eu não ficar ali encolhida, né, no meu mundo. Sempre ter esse desejo da participação coletiva, de você também poder compartilhar experiências com outras pessoas, ou poder até dividir as angústias, né, as dificuldades. E aí eu faço parte do MEI de outras associações que são ligadas à minha área de comunicação, porque eu entendo que é importante a gente estar nesses movimentos associativos, né? E como eu falei, lá você tem muita troca. E aqui a gente não pode deixar de citar o nome da Fran, com os seus áudios motivadores, Sim, né, verdade. de motivar a gente para estar sempre ali, quando a gente some. E hoje também a gente percebe isso também na associação, né? Que virou uma associação. Sim. Que bom que virou uma associação, era só um movimento. E eu participei de muitos eventos que vieram proporcionados para fazer networking, para você conhecer outras mulheres, para fazer troca. E depois virou associação. E eu fiquei muito feliz também, porque foi um passo a mais que profissionaliza ainda mais o poder que nós temos de empreender, do empreendedorismo feminino. E parabenizar a diretoria, Carol, nossa presidente, que maravilhosa, a dedicação de vocês. Porque é um trabalho voluntário. É um trabalho voluntário, não é fácil você, sabe, abdicar de outras coisas para fazer em nome de outras pessoas. Então, a diretoria do MEI está de parabéns e, assim, sempre que eu puder, contem comigo. Oba! Obrigada, Val. Agora a Carole. Então, gente, eu tô no MEI há pouquinho tempo, né? E eu conheci através da minha cunhada, vou dar um beijo pra ela, a Adriana, que ela é terapeuta, né? E assim, foi muito interessante porque o MEI ele entrou na minha vida um pouquinho depois de eu ter ido naquela palestra do Ricardo Eletro. E parece que foi Deus, assim, eu fui nessa palestra e algumas coisas, foi uma virada de chave, algumas coisas assim mudaram assim na minha vida em relação à parte do empreendedorismo, né?
E aí ela me convidou para o MEN e eu adorei, eu achei muito interessante esse movimento, né, das mulheres, de todas se ajudarem ali, porque a gente sabe que no grupo, né, todo mundo pergunta, tem alguém que trabalha com isso, tem alguém que faz cesta, tem alguém que faz isso. Eu achei muito interessante, porque ali a gente sabe que tá todo mundo se esforçando para dar o seu melhor. Então, assim, a gente só vai pegar o serviço da pessoa que tá no MEN. Não é isso, é porque a pessoa tá ali se esforçando, né? Tu sabe que ela vai te fazer com todo carinho aquele trabalho. Então, a gente dá a prioridade, talvez, para aquilo, né? Então, eu achei muito interessante. Não sabia que era voluntário, tô sabendo agora, né? Então, assim, acho um movimento muito lindo de estar valorizando, né? Uma mulher valorizando a outra aí no seu trabalho. Inclusive, né? Algumas parcerias já tenho feito por aqui. E vou convidar vocês aqui também para um evento que eu vou fazer, né? No IBS, uma parceira nossa. Sim. E é um evento, assim, é um mini curso também. Sobre vídeos, né, nas redes sociais. Então, para você aprender um pouquinho sobre ali, os aplicativos, saber um pouquinho como se posicionar, o conteúdo, iluminação, né? Que vai ser dia 1º de setembro, lá no IBS, né? E vai ser uma manhã, com café da manhã bem legal. Então, quem quiser, entre em contato comigo, Carole Queiroz, lá no Instagram. E é isso, gente. Eu achei muito legal o MEN. Eu acho que é muito importante ter esse tipo de movimento para valorizar as mulheres empreendedoras, né? Muito bem, obrigada. Gente, e aí a gente chega ao final desse podcast maravilhoso. Eu vou, já tá com saudade. Eu visto a camisa do MEN, como vocês podem ver, né? Fiquei o tempo todo assim, olha, mostrando aqui o nosso card do Pode Movimentar, para você poder perceber que a gente realmente veste a camisa e está aqui, porque para a gente o empreender é importante e fazer com que mais mulheres possam empreender, para a gente é muito mais importante ainda, porque o empreendedorismo feminino traduz mais autonomia para essa mulher. E quando a mulher é autônoma, a gente tem famílias melhores, porque quando a mulher ganha dinheiro, ela se preocupa com trazer mais educação, trazer uma alimentação melhor para a sua casa. Então, o movimento Empreender Mulher, ele não é contra os homens, não, gente. A gente gosta muito de ter os homens ao nosso redor, né? Assim, muitas de nós somos casadas, enfim, temos filhos e amamos os homens. Mas a gente quer contribuir para uma questão histórica da mulher ter mais oportunidade. Então, para a gente, a autonomia feminina é muito importante. Então, fique com a gente, porque além deste episódio maravilhoso, tem muitos outros. Então, até o próximo episódio. Um beijo para você. Curta o nosso vídeo, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Aqui tem as nossas redes sociais e vem com a gente para a gente avançar no empreendedorismo feminino. Tchau! Pode movimentar.